Como uma organização monástica, os Jedi continham uma forma de pensar, agir, se comportar e, obviamente, se vestir. Bastante tradicionais, eles eram reconhecidos com facilidade mesmo que o seu sabre de luz não estivesse à mostra. Apesar de haver as vestes tradicionais que geralmente incluíam uma capa, as eras que passavam alteravam sua forma de se portar. Exemplo, uma guerra, onde alguns deles optavam por uma armadura ou algum equipamento que o ligasse ao exército. Embora fosse uma ordem e seguisse um caminho e adoração, os Jedi não tinham uniformes específicos, mas seguiam um padrão. E hoje falaremos sobre as vestes utilizadas pelos Jedi. Apesar de seguirem um padrão, não era obrigatório. Isso porque a Ordem contou com centenas de milhares de espécies diferentes, consequentemente, centenas de milhares de culturas diferentes. Os Jedi ensinavam aos Padawans que a Ordem era sua verdadeira família desde cedo, mas não os privavam de sua origem, como planeta natal, espécie e cultura. Isso fazia com que muitos deles adotassem isso. Um exemplo são os mestres Jedi Ith Kof e Agen Kolar, cuja espécie Zabrak iridoniano conta com um ritual de passagem em que recebem tatuagens faciais iridonianas. Ith Kof passou por esse ritual tradicional da espécie, enquanto o mestre Agen não. Essa opção reflete nas vestes de cada indivíduo, o que explica as roupas utilizadas por Ahsoka Tano e a Aayla Secura. Até os 14 anos, Ahsoka utilizava apenas um top, saia e meias brancas. Apesar de não ser muito aconselhável pela Ordem, muitos mestres aceitavam pelo fato da rebeldia adolescente, o que sempre aconteceu no Templo Jedi. A Cavaleira Jedi Aayla Secura contou com a calça e blusa tradicionais do seu povo Twi'lek, apesar de modificadas como o comprimento da blusa e a falta de uma manga. Os adornos em seus lecus também eram tradicionais. Boa parte das Jedi femininas utilizaram a mistura de vestes tradicionais de seu planeta natal com os chamados vestes Jedi. A Aayla ainda fez parte desse grupo, uma vez que utilizou traje e capa por quase toda sua estada como Padawan. Mestra Shaak-Ti utilizava um vestido geralmente visto em seu planeta natal, Chile. Acima dele, fazia uso de uma capa, mesmo em tempos de guerra, onde a maioria dos Jedi a trocaram por armaduras ou trajes militares. Assim como Shaak-Ti, Luminara Unduli e sua Padawan Berezoth utilizavam vestes totalmente originais de seu planeta natal, Mirial. Grandes tabardos escuros detalhados, capuz e adornos detalhados de dourado. Já outras Jedi, como Adgalha, Stacy Ali e Depa Billaba, por exemplo, optaram por vestes tradicionais, como se fossem versões femininas dos trajes masculinos. Eram simples, com cores que variavam do branco ao cinza, marrom, amarelo e verde bem fracos. Isso incluía hobbies como os das mestras Jedi gêmeas Tipli e Tipla, que era uma versão fundida do traje tradicional com uma capa. Muitas delas, apesar de não adotar trajes militares durante a guerra, fizeram questão de adotar pelo menos as luvas. Atingiram o reator principal, preparem-se para evacuação. Diferente das mulheres, mais de 90% dos homens permaneceram com as vestes Jedi tradicionais sem ligações com seu mundo natal. Isso inclui a capa. Sempre foi raro ver um Jedi sem utilizar uma delas, seja dentro ou fora do templo. Mas isso acabou por se modificar durante as Guerras Clônicas, onde a maioria deles adotaram luvas ou trajes militares, aumentando a mobilidade. As cores sempre variavam entre o branco e o marrom, raramente outra cor, incluindo o preto. Apesar dos Jedi não possuírem o costume de usar preto, não era proibido. Gosto pessoal nunca interferiu na personalidade de um Jedi, pelo menos não nesse caso. É um completo mito acreditar que preto é utilizado apenas por Lord Sith ou usuários da escuridão. Essas vestes eram todas parecidas, uma camisa longa por baixo com mangas largas, seguida por faixas passando pelos ombros e presas pelo cinto. Essas camisas seguiam diversos tamanhos diferentes, podendo chegar à cintura, coxas, joelhos e tornozelos. Todos esses tipos de vestes acompanharam a Ordem ao longo de suas 1000 gerações, superando os trajes militares utilizados durante as guerras.
Durante a Velha República, era bastante comum ver os Jedi utilizando esses trajes ou uma armadura durante as guerras que aconteceram durante aquela era. Armaduras com placas metálicas acima de uma veste Jedi padrão, acompanhada de uma capa de manga curta. Essa composição foi geralmente utilizada pelos homens, apesar de não ter sido descartado pelas mulheres. Durante as Guerras Clônicas, foi-se também criada uma armadura para os generais Jedi. A armadura, conhecida como Jedi Command Armor ou Jedi Reconnaissance Armor, foi modificada a partir da armadura de soldado clone, especialmente para os Jedi. Não se sabe o motivo, mas ela foi de cara recusada pela maioria. Os que a utilizaram passaram menos de 2 meses com ela. Mestre Obi-Wan Kenobi fez uso de uma de suas variantes durante a Batalha de Moon List, antes de trocá-la pelo seu traje de general. Até pelo menos um ano de guerra, muitos Jedi aderiram a pelo menos o traje de general, antes de voltar totalmente às vestes Jedi tradicionais utilizando apenas as luvas. A Alta República foi um período em que a República Galáctica estava em seu auge, assim como a Ordem Jedi, que vivia sua Era de Ouro. Uma época de expansão e exploração, com menos conflitos, pode-se dizer que foi o maior período de paz na galáxia, consequentemente, menos Jedi em ação. E isso influenciou em suas vestes, em sua maioria, roupas tradicionais mais focadas no conforto, não agilidade, apesar de muitos estarem em atividade e participar de escaramuças. Esses ativos apresentavam vestes mais agressivas, por assim dizendo, mas sem descartar as tradições. Enquanto os Jedi mais pacíficos, que evitavam o conflito ao máximo possível, podiam adotar uma roupa mais pesada. A nova Ordem Jedi de Luke Skywalker possuiu a doutrina mais liberal de todas, permitindo que os membros utilizassem roupas simples, tradicionais, elaboradas, militares e alguns até utilizaram macacões de piloto. Nessa era, ver um Jedi utilizando vestes inspiradas nos antigos era raro, e uma das razões foi a primeira geração. Os novos aprendizes foram apresentados aos caminhos Jedi já jovens ou adultos. Eles já possuíam preferência de roupas em termos de estética e funcionalidade, e isso se seguiu para os próximos. No entanto, todos eles utilizavam vestes tradicionais para ocasiões mais formais, como reuniões importantes. Com o passar dos anos, a maioria pegou gosto por utilizar variantes da cultura da Velha Ordem, modificadas o suficiente para respeitá-la e se sentir o mais confortáveis possível. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se, deixar aquele like e, é claro, nos seguir aí nas redes sociais. Então, até a próxima e que a força esteja com você.